Boa noite, a paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vim aqui para honrar o Senhor, para louvar o Senhor, porque na minha primeira semana do meu trabalho novo que o Senhor me deu, eu queria estar aqui para agradecer ao Senhor. E agradecer também meus irmãos, que eu sei que oraram muito por mim. Então, os que comigo se afligiram, comigo também se alegrem nessa noite. E eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor, ele é quem prepara tudo. Eu sei que não foi nada por mérito meu, porque eu vou resumir muito a história. Já fazia uns 4 anos que eu entrava em site, em Headhunter, aquele contratado lá que é pago. Eu tinha muita raiva porque nunca nada me chamava. E quanto mais passa o tempo, mais difícil é você entrar de volta no meio jurídico, né? Porque todo lugar que você vai, eles falam, você tem que ter experiência em tal, tal e tal. E daí eu já estava bem cansada, chateada. E, enfim, eu fiz o que eu tinha em mão. Eu comecei a advogar sozinha, né? E daí um dia eu vim aqui e falei com o pastor. Eu falei, pastor, as coisas não estão dando certo. Porque eu tinha ficado no final do ano passado 3 meses sem receber absolutamente nada. Sem novos casos, sem nada para fazer, assim, de novo. E daí o pastor falou assim, vê o que você consegue, algo que não vá tomar todo o seu tempo, que você consiga ainda cuidar dos seus processos e algo que te ainda algum ordenado fixo, né? E eu falei, é isso aí. Aí eu fui, entrei numa empresa perto da minha casa, eu ia a pé, ia 4 vezes por semana, só que pegou o horário de culto, aí o pastor ficou chateado. Ele falou, agora não vem no culto. Mas e ele estava orando por mim. E teve gente que não entendeu, que ficou, nossa, mas você vai fazer isso? Mas aquilo para mim era importante. E, e aquilo fez bem para mim, né? Então, quando eu colocava um uniforme para ir, e o pessoal do meu prédio é meio entojado, né? Então, eles meio que olhavam assim, mas eu lembrava da palavra que fala assim, é melhor aquele que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o soberbo que tem falta de pão. E eu falava, é isso mesmo. Então, eu estou indo. E aí passou um tempo e eu já estava gostando muito de lá, porque as pessoas lá eram muito, muito amigas, muito legais, especiais para mim. Aí o pastor falou de novo, e aí, você está procurando? Você está procurando, né, na tua área? Eu falei, eu não estou, para mim tá ok assim. E ele falou, procura, você está muito devagar. Aí no dia seguinte eu fui, procurei, e assim, muito pouco tempo saiu a resposta. E eu sempre lembrava o tempo todo, quando eu estava na faculdade, eu tive um professor que ele ficava falando assim: vocês que estão aqui, que não são do meio, que não são de família influente, vocês não vão conseguir trabalho. Eu tinha um professor que falava isso. E assim, era dois bolsistas no meio da elite, assim, né? Vocês não vão conseguir trabalho, porque esse meio é muito fechado. E a indicação que eu tive, algumas indicações que eu tive, eu queimei. E uma pessoa falou assim para mim: você não vai conseguir emprego em lugar nenhum porque você quer ser pobre. E nesse dia que a pessoa me falou isso, eu falei assim: Deus foi quem me formou advogada e Ele vai preparar um lugar para mim. E passou bastante tempo, mas o Senhor preparou. Então eu quero louvar o Senhor porque quando Ele quer fazer, por mais improvável que seja, Ele faz. E o meu desejo é honrar o Senhor com aquilo que eu estou fazendo. Eu estou contente, estou bem feliz. Engraçado que todos os casos que eu vou cuidar tem a ver com a rotina do dia a dia que eu estava fazendo lá no meu outro trabalho. Então eu pego os casos, eu leio e falo, nossa, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. É muito engraçado. E glória a Deus, né? Glória a Deus porque o Senhor é fiel. Então agora eu vou estar aqui, agora eu vou estar nos ensaios do coral, né? Mas domingo eu ainda trabalhei no outro. Então é isso que eu queria falar. Toda a glória ao Senhor. E porque eu obedeci a sua palavra, pastor. Foi isso que fez as coisas acontecerem. Porque antes nada funcionava. Eu fazia tudo do meu jeito, não funcionava, mas porque Deus te usou e eu te obedeci. As coisas deram certo. Então, glória a Deus. E glória a Deus pela tua vida, por Ele te usar. Amém?
A paz, igreja. O que a Andréa veio falar me lembrou de uma palavra que eu estava lendo e eu tinha guardado aqui, mas eu achei que eu não ia falar ela hoje. Mas depois que a Andréa disse, eu acho que tem tudo a ver. Está em Lucas 6:46. 6:46. Acharam? Vamos lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, o que André falou, quando a gente obedece à voz do Senhor, as coisas acontecem e o Senhor cuida da gente e o Senhor nos leva pelo caminho e nos faz construir a nossa casa na rocha firme, que é o que vai acontecer com você, André. Você está construindo na rocha firme, porque você obedeceu ao Senhor. Abre comigo em Atos, capítulo 27. Atos 27. 27. 27. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Eu estava lendo esses dois capítulos hoje terminando Atos, e aí eu até grifei esse finalzinho do 15. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E eu entendi isso quase como um princípio de vida que tem que ver com o que eles falou, que o André falou, a gente está muito feliz, André, glória a Deus. Porque às vezes vem o vento e vem toda aquela situação e a gente fica resistindo, e aí você vai lendo o capítulo todo, chega uma hora que eles chegam em lugar de segurança, mas o navio já era, porque eles foram se salvando de pedaço de pau para chegar na ilha. Eles chegaram em Malta. E eu fiquei pensando que o vento do Espírito ele é forte assim. E quanto mais você tentar controlar as coisas na sua vida, mais vai dar ruim, Rose, usando o popular de hoje. Mas se você parar a manobra e se deixar levar, você vai chegar em segurança. Eu li isso e falei, nossa, que bonitinho, glória a Deus. Porque é exatamente isso. Muitas vezes a gente tenta ficar manobrando o nosso próprio barquinho, não vai dar certo, vai dar errado, a gente não tem força para isso. Então é bom parar de manobrar a própria vida, é bom parar de querer guiar a nossa vida, é bom parar de pegar o leme e falar, mas Senhor, eu quero por aqui. Se deixa levar por esse vento que está soprando, o vento sul, sobre nós, porque ele vai nos levar para um lugar maravilhoso, em nome de Jesus. Estou para dar esse testemunho há algumas semanas, mas eu não queria vir de domingo, que domingo é muito rapidinho. Eu falei para Deus, eu vou na quinta. Só que, só que na quinta-feira passada me deu uma ronquidão, eu perdi totalmente a voz, fiquei sem voz uma semana. Eu falei, como que eu vou dar o testemunho quinta? Mas eu falei para Deus, dessa semana não passa. Domingo eu já estou recebendo a alta total. Tem algumas coisas ainda que eu não vou poder fazer até janeiro, mas tem que tomar cuidado.
Antes de eu falar as coisas grandiosas que Deus fez comigo, eu quero ler alguns versículos, vocês não precisam abrir não. É só para glorificar o nome de Deus. Em Gênesis 28:15 diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aí, Deuteronômio. Deuteronômio 31, 6 e 8 diz assim: Sê forte e corajosos, não temais, nem vos atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará e nem vos desamparará. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo. E mais uma vez ele fala: Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Em Josué 1:9, diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Nem temes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nesse mês de setembro até agora, eu vi muito isso, a mão de Deus. Ser forte e corajoso. Por mais que as circunstâncias estavam difíceis, muito difíceis. Foram meses que, meu Deus, só Ele. No começo de setembro, comecei a ter fortes dores do lado direito. Eu e o Lipe, no começo, vivemos a semana inteira em hospital. Íamos lá, as médicas nem examinavam direito, colocavam o dedo e falavam: você está com pedra no rim. Mas na minha família não tem casos de pedra no rim. Então eles nem nos examinavam, colocavam o dedinho assim, é coisa no rim. Mandava tomar Buscopan, que para mim não adianta nada. Num determinado dia a gente voltou no hospital. E aí as dores fortes, você está com pedra no rim. Tá bom. Sou médica, né? Me deram um remédio fortíssimo, que nunca mais eu quero tomar isso na minha vida, que começou a me dar umas tremedeiras, coisas de frio, e no dia seguinte desse medicamento, as minhas mãos e os meus pés, além das fortes dores do lado direito, começou a formigar de uma forma sem explicação, que eu não conseguia andar, eu precisava de apoio porque eu não sentia o chão. Eu não tinha controle dos meus pés, de tão esquisito que estava. E nessa terça-feira que me deram esse remédio, eu fui, eles me mandaram fazer uma tomografia. Na hora de chegar a minha vez de fazer a tomografia, a máquina quebra. Volto para casa com fortes dores, porque até então não sabiam nada. O Lipe vai, marca o exame, e para quarta-feira nós vamos lá, na hora que está fazendo a ficha, descobrimos que a gente não pode, eu não posso fazer a tomografia porque está na carência do convênio. Só podia fazer dia 9 de dezembro. Então eu teria que passar por uma triagem de novo, um médico de novo, tomar remédio forte para fazer a tomografia. Fui fazer a tomografia, graças a Deus, Deus colocou um médico lá que, além de ver o rim, ele examinou toda a parte aqui do meu corpo e detectou que não era pedra no rim, coisíssima nenhuma. Era apendicite. Ela ainda não tinha suturado, mas faltava quase. Então eu fiquei esses dias todos já com apendicite, só que era pedra no rim, né? Então não tratava. E a pedra, a apêndice não tem tratamento medicado, né? Tem que tirar, operar. Beleza, tá? Você vai ter que ficar na observação, nós vamos te levar para o quarto, tudo bem. De repente, aí me deram o tal do tramal de novo. Começou a me dar uma tremedeira. Desce o administrador lá e fala, mais uma vez eu vivi a mesma história. Né, Andréia? Falando para o Lipe assim, ela não vai poder ficar aqui,
porque vocês estão de carência. Essa carência acaba dia 9 de dezembro. Ela vai poder ficar aqui só até as 2 horas da manhã. E o Lipe fala, mas e aí, o que eu vou fazer? Não sei, aí tem que pagar 1.000 e pouco de diária, mais médico, mais se bom, ia dar muito dinheiro. E nisso eu falei para Deus, estou eu aqui vivendo a mesma história de novo. E eu orei, comecei a falar com Deus. E o Lipe falou assim, mas em casos de emergência, tem que vir para o hospital e vocês têm que atender. Pois é, mas isso é só quando você sofre um acidente e você está quase morrendo, então você pode vir que não tem carência. Só que isso é mentira, a gente já está, a minha advogada ali já está vendo as coisas com convênio, porque isso é mentira, eles tinham que ter me atendido, tinham que ter feito a cirurgia. E aí o Lipe, bom, eu vou fazer, vou ter que levar ela para o SUS. Eles falaram, você saindo daqui, você tem que ir com ela imediatamente para o hospital. O Lipe chega ali do meu lado, eu falo para ele assim, ó, para o SUS eu não vou, você vai me levar para casa. Porque logo quando falou do SUS, eu lembrei dessas imagens que a gente vê na televisão, que é maca para tudo quanto é lado, ser largado lá. Eu falei assim, eu não vou passar por isso, não quero. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e eu falei, Senhor, eu quero, já que eu vou ter que passar por tudo isso, eu quero sentir o Senhor comigo em todo o tempo. Eu vou estar sozinha naquele lugar. Eu quero te sentir comigo. E eu senti Deus comigo em todo o tempo, naquele SUS. E agora, para onde vamos? E aí já começam as orações, queridas. Foi isso que me sustentou e está me sustentando até agora. É as orações, as inúmeras mensagens que eu recebi, eu agradeço que aquelas mensagens, aqueles versículos me fortaleceu, as visitas que eu recebi, foi o que me ajudou e tem me ajudado até agora. E aí, para onde vamos? Aí minha mãe lembrou de um amigo do meu primo que foi para São Caetano. Então vamos nós, melhor do que aqui em São Paulo, né? Vamos para São Caetano. Nós chegamos lá, o Lipe fez tudo o negócio lá, eu com a carteirinha de São Paulo. E como foi emergência, logo me levaram para a triagem. Eu tenho certeza que se eu voltar para aquele SUS de São Caetano, eu não vou encontrar a mulher da triagem que me atendeu. Eu creio que era um anjo do Senhor ali, operando em tudo, e pelas as coisas que eu fui vivendo, eu vi que era a mesma. Ela chegou, ela viu os exames, viu a tomografia, já me levou para uma sala e foi, olha, você vai passar agora com o cirurgião, e aí já me colocou numa cadeira de roda, já me levou, e o cirurgião não vinha. Ela falou assim, cadê o cirurgião? Essa mulher aqui precisa ser atendida agora. E brava, com aquela voz assim, parecia um general. E tinham umas pessoas sentadas assim na frente que precisava passar com o cirurgião. Ela falou assim, olha, vocês vão me desculpar, o caso dela é urgente, se ela não for entrar em antibiótico agora, ela pode morrer e tal. Todo mundo, não, tudo bem, sei que eu passei, já me levaram para o lugar. Quando eu chego, eu olho para aquele lugar, eu olho para o Lipe, vai ser forte e corajosa, né? Então vamos. Do lado de cá, ala de homem, aí tem um meio assim, tipo de um balcãozão grandão que eles ficavam, e aqui as mulheres. Um monte de senhorinha, cheio de coisinha ali, os senhores. Eu falei, Deus, vamos lá, vamos comigo, vamos na minha mão. Ele não pode ficar visita ali, né? O Lipe foi, vai embora. E, queridos, eu fui extremamente bem tratada naquele lugar, como em hospital particular nenhum eu fui. Um cuidado, eles me atenderam como se eu fosse parente deles. E quando eu vou nessas triagens e enfermagens que eu passei a semana inteira, eu via só aqueles enfermeiros reclamando que tinha que trabalhar, que tinha que passar no negócio lá. E lá, eu entrei lá na quarta. Eles estavam sem receber desde segunda-feira. Eles comentaram, mas em nenhum momento eles reclamaram e estavam trabalhando lá com alegria. E tá bom, vou ficar aqui, vou operar, legal. Aí na quinta-feira, no dia 7, para que hospital vão me mandar? Porque lá não fazia cirurgia. E tá agaçada de novo. E orando, pastores orando, e não sabiam se iam me mandar para um hospital público de São Paulo ou um outro lá, mas eles têm o melhor hospital deles ali, que é o Marina Braido, de São Caetano.
E graças a Deus, Deus me mandou para esse hospital. Na quinta-feira à tarde eu estava sendo operada por um hospital maravilhoso, parecia um sírio-libanês da vida, de tão lindo que era. Equipe médica lá que me operou. Assim, como eu estava sem comer desde terça-feira, eu só fui operada na quinta, eu estava com um soro glicosado. Por causa da diabetes, que eu não tenho, mas só estou com ela por enquanto, me fazia subir os índices glicêmicos muito alto, 400 e pouco e tal. A cirurgia foi rápida, graças a Deus, mas na volta a glicemia estava muito alta. E a enfermeira passou, como não sentia as pernas, e eu olhava para o lado, não tinha mais ninguém que operou comigo. Eu olhava para o outro, não tinha mais, só eu. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Ela falou assim, sua glicemia está muito alta. Enquanto não abaixar, você não vai para o quarto. Eu falei, Deus, eles estão presos aqui ainda por minha causa. Opera aí, faz abaixar esse negócio e minhas pernas funcionar. Abaixou o índice glicêmico e minhas pernas funcionaram. Eu fui para o quarto. Pude testemunhar de Jesus naquele quarto que eu fiquei com uma mulher desse lado, a outra do outro. E chegou a enfermeira e falou assim, bom, você vai embora só no sábado. Eu falei, tá bom, né? Vamos só no sábado. E eu pude falar de Jesus ali. Chegou uma enfermeira no dia seguinte e falou assim para mim, conversando, ela falou assim, como que você está aqui se é de São Paulo? Eles não aceitam ninguém que não seja de São Caetano. Por causa disso que eu falei, lembra do anjo lá atrás? Pois é, logo na triagem. Como está com São Paulo, eles já estariam me barrado. E eu pude testemunhar, pois é, quem me colocou é Jesus. Ele está aqui comigo. Foi ele que me operou, foi ele que cuidou. E eu dei toda a honra e a glória do Senhor, porque eu fui extremamente bem tratada. Na sexta-feira de manhã passou o cirurgião e falou assim, você não vai embora sábado. Como você está? Se você comer e não acontecer nada, você pode ir. Eu tive um café da manhã de hospital particular. Não aconteceu nada, você está de alta, saí na sexta-feira à tarde, eu estava em casa. Para a honra e glória de Deus. E só que depois disso, depois da cirurgia, umas 2 semanas depois, além dos formigamentos e dormência, começou dores insuportáveis nas minhas mãos, nos meus braços e nas minhas pernas, que eu não sabia de onde vinha. Achávamos que era da anestesia, dos remédios, que foi logo ali que começou os formigamentos, mas não era nada disso. E, queridos, eu ficava o dia inteiro e a noite sem dormir de tanta dor. Eu chorei muito diante de Deus com dores insuportáveis. Quem já teve a tendinite, são 3 vezes pior a dor que eu sentia. E fomos no médico de novo, dar um Buscopan, não adiantou nada, vai para casa. No dia seguinte, fomos em outro hospital, graças a Deus aquele médico me examinou de uma forma e falou assim, procura um neurourgente. Fui no neuro. E aí já mandando mensagens para os pastores, vamos orar porque o negócio aqui está difícil. E chegando na médica, contei as dores, eu estava com muito medo de ser fibromialgia. E ela falou assim, eu tenho pelas dores que você está falando, por você ser diabética, eu tenho certeza que você está com neuropatia diabética. Eu virei para ela assim, mas eu não estou com isso não. Eu quebrei a sentença, fui. Ela falou assim, porque você está com diabetes há 17 anos. Isso começa a acontecer com quem tem diabetes 10 anos. E até agora não aconteceu, seria normal. Eu falei assim, eu inocente, né? Eu falei assim, então é melhor do que fibromialgia. Ela falou, não, seria melhor se você estivesse com fibromialgia. Porque você vai ter que usar botas, você vai ter que usar luvas, vai ter que não sei o quê. Eu falei, Deus, não, eu não aceito isso. Eu estou para fazer um exame até agora, que eu estou adiando, que ele é muito chato, mas vou ter que fazer, mas a sentença está quebrada. A pastora Silvia e o pastor Dicran, no sábado, no dia da renovação de manhã, foram lá em casa. Nós oramos e ele fez uma seguinte pergunta para mim que foi muito difícil. E ali eu aprendi muita coisa. Ideia, é bom obedecer. E eu comecei a obedecer. Você agradeceu a Deus pela diabetes? Queridos, eu briguei muito com Deus por essa diabetes. Igual o Jacó lutou com o anjo lá, que era o próprio Jesus, eu fiz isso há 17 anos.
porque essa diabetes ela começou depois da morte da minha irmã. 3 meses depois eu fui diagnosticada com a diabetes. Eu não conseguia agradecer a Deus. Eu simplesmente condenava a Deus pela enfermidade que eu tinha. E aí ele me falou uma coisa. Quer dizer, ele não falou para mim, falou para o Lipe falou para mim e eu fiz. Deus permite as coisas na nossa vida. Então, para Deus, eu não posso falar que eu não aceito. E eu agradeci a Deus pela diabetes. Por esses 17 anos, eu não tive nada. Nada, nenhuma das consequências que se tem com a diabetes. E eu não vou ter, porque ela já está cancelada e ela vai sair por vez da minha vida. E aí ele falou assim, você tem que falar para Satanás que você não aceita. E eu comecei a falar para Satanás que não aceita, porque foi ele que mandou essa seta para mim, não foi Deus. E eu comecei a brigar com Satanás, falando que eu não aceitava. E o Lipe falou, então a partir de agora você vai começar a medir os seus níveis glicêmicos, que eu nunca fiz, porque na minha cabeça, se eu começasse a medir, a picar os dedinhos lá, eu teria falado para essa doença que ela me domina. E eu comecei a falar para ela que ela não me domina, que ela não me pertence, que ela não tem direito de estar comigo. E eu comecei a declarar a palavra de Deus que fala que todas as minhas dores foram curadas e saradas. E no domingo que eu vim aqui, logo depois da renovação, eu estava com muitas dores no membro. Eu fiquei o culto inteiro ali, brigando com Satanás. Falei, você pode tirar essas dores. Ela não é bem-vinda no meu corpo. Jesus me curou. E eu estou com praticamente 90% sem dor. Quando dar as pontadas, ela é leve. Eu sei que ela vai sumir por completo. Eu vou fazer o exame lá, não vai dar nada. Nem fibromialgia, nem neuropatia, e nada. E um outro testemunho aqui na semana passada, eu fiquei mais uma vez sem dormir, mas conversando com Deus a respeito da nossa vida profissional, da nossa vida financeira. Vinham contas para pagar e eu falei, Deus, nós tivemos que cancelar um monte de encomendas por causa do meu estado. Eu não podia fazer esforço nenhum. Eu falei, e aí, Deus? E eu pedi uma confirmação para Deus se era para a gente continuar com os salgados, fazendo as coisas para bufês e tudo mais, que se fosse que ele me mandasse uma encomenda, isso eu orei na terça, mandasse uma encomenda de uma pessoa que eu nunca visse na vida, lá pelas coisas que eu posto, e que fosse de salgados. No dia seguinte, recebi um post lá, preciso de uma encomenda para domingo de salgados. E eu falei para Deus, então tá, então agora manda. E no dia seguinte que eu orei, fiquei a noite inteira sem dormir, falando com Deus, pedindo respostas. No dia seguinte veio o meu primo. Quero fazer uma visita para você. Eu, tá bom. Ele vai vir como eu tô. Depois ele me chamou e falou assim, podemos ir ali para dentro, que eu quero orar com você. Ele orou, nós oramos pela enfermidade e ele me deu um envelope. E ele falou assim, eu não sei por quê. Deus me mandou vir aqui e tocou no meu coração para te dar isso aqui. Eu desabei, falei, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está me respondendo e respondendo rápido. E uma vez lá na Extensão Sul, foi uma pastora lá com a Krika, e ela falando dos testemunhos lá, que chegava dinheiro na conta e tal. E essa foi a segunda vez que eu vivi isso. E o dinheiro estava lá certo, para as 2 contas que eu tenho que pagar. Então, nisso tudo que eu passei, que domingo agora eu estou de alta, e, queridos, nós temos que acreditar em Deus. Lá no hospital, ele falou para mim, eu tirei todos os homens que poderiam fazer alguma coisa. Eu estava à frente, eu fiz. Que para você ver que mesmo você indo para o SUS, quem cuida de você sou eu. A sua vida é minha, você é minha filha. E jamais eu vou te desamparar. Jamais eu vou te deixar. E eu estou contigo. Não fique ansiosa, não tema.
eu estou com você. E eu vivi isso. E tenho vivido. Eu creio que tudo isso foi para que ele me mostrasse que ele é Deus e que eu tenho que crer. Apenas crer. Satanás tentou me paralisar. Para mim foi muito difícil ficar esse tempo todo em casa, assistindo os cultos pela internet, vendo as coisas acontecerem, ouvindo falar das reuniões de domingo, do que Deus está fazendo, e eu lá, Senhor, eu não posso ir. Foi difícil, muito difícil. Mas sábado eu vou estar lá, com o pessoal da Érica, fazendo o evangelismo. Ele não vai me paralisar, ele não pode. Ele não tem esse poder, porque tudo que Deus tem para mim vai se cumprir. Toda a honra e toda a glória a ele, porque ele é fiel. Amém? Não dorme. Eu não estou com sono agora, glória a Deus. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Eu ontem ministrei na casa da Janete, lá no Jardim São Bento. Eu ministrei um pouco do Salmo 85, eu vou ler um pedaço dele, aplicando aqui ao que a irmãzinha falou. 85, eu vou começar a ler a partir do verso 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Ele quer ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Vocês sabem que a graça veio por meio de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo é a verdade. Nele, a graça de Deus e a verdade se encontraram. E quando isto aconteceu, a justiça e a paz se beijaram, porque justiça é condenação e morte, mas o Senhor traz a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, a justiça e a paz se beijam, porque a graça e a verdade se encontraram neste planeta. Da terra brota a verdade. Nós sabemos que nesta terra só brota mentira. Mas agora da terra brota a verdade, porque o Senhor semeou nela os seus filhos. Você é da verdade, você não é da mentira. A Bíblia fala que os filhos de Deus não mentirão, não darão fruto errado. Da terra brota a verdade, mas dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Eu falei lá na casa da Janete que eu tinha assistido um filme recentemente de uma pessoa que estava perseguindo um fugitivo no meio da floresta. E então ele sabia fazer como é que faz? Seguir as pistas, né, que eram deixadas, folhas quebradas, talos quebrados, pegadas no chão, enfim, ele sabia procurar. E eu disse, Deus nos ensina a ver onde o Senhor está indo e que caminhos Ele está mostrando. A gente olha as circunstâncias da vida e não vê como elas parecem aos homens. Nós podemos ver como é que Deus está operando, nós podemos ver a mão, os pés, onde o Senhor está passando e nos indicando o caminho. Porque diz aqui que as marcas que Ele deixa se transformam nos nossos caminhos. E Provérbios diz que Ele endireita os nossos caminhos.
Então, louvado seja Deus, é isto, esta circunstância toda terrível, eu creio que ela pode marcar, e foi para isso que ela existe, deve marcar uma nova vida para toda a família. Vocês experimentaram porções muito grandes da graça de Deus. E é na situação difícil. Eu acrescentei alguma coisa lá na história do rei Ezequias. Eu vou ler um pouquinho só, sem ser muito extenso, não é uma pregação, é só um tópico. E eu vou começar em 2 Crônicas 32. O rei Ezequias foi um rei tremendo em Israel, diferente dos que o precederam depois de Salomão. A maior parte deles agiu errado, um ou outro fazia o que era agradável a Deus. Toda dificuldade, todo mal-estar, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que a sua palavra límpida e pura possa ser apreciada com liberdade e que nada possa impedir a recepção dela. Em nome de Jesus é a minha oração, Pai. Este rei, então, ele não sofreu consequências porque ele fez uma grande reforma religiosa. O seu antecessor, Acaz, tinha tirado o altar que Deus mandou fazer segundo o desenho dele e que Salomão tinha reproduzido semelhantemente àquele que Moisés tinha feito no tabernáculo. E ele tirou e mandou vir um desenho importado, não sei se da Síria, de algum lugar para lá. Ezequias veio, consertou tudo, tirou aquilo, mandou voltar ao original. Ele fez uma reforma na vida religiosa do povo. E diz que ele prosperou sobremaneira. Eu vou ler só o versículo 21 do 31, e diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Ele prosperou tremendamente. Você fala, bom, agora dá tudo certo, agora está tudo como Deus quer, agora está tudo em paz, vai aproveitar o seu sossego e vai gozar a vida. E o capítulo 32, verso 1 fala: depois destas coisas e desta fidelidade, Deus ainda tem, desculpa a expressão, tem a pachorra de mandar escrever aqui, depois da fidelidade dele, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Lá vem Satanás perturbar a vida daquele que está servindo a Deus corretamente. Parece um absurdo. Nós sempre achamos que quando alguma coisa vai mal é porque Deus está castigando. Lei do engano. E lá veio Satanás. Será que ele é figura dessa ação? Eu acho que está em Isaías. Você lembra, Glaucio? Acho que foi em Isaías que eu voltei, né? Para ler alguma coisa sobre o que Deus fala para esse camarada. Porque este rei afrontou, através dos seus mensageiros, todo o povo de Israel, falando em judaico para que o pessoal que estivesse em cima do muro ouvisse também. E depois mandou uma carta assintosa dizendo que Deus mandou ele fazer aquelas coisas contra Israel. Era uma meia verdade. Não era toda a verdade. No versículo 10 do capítulo 36 de Isaías, ele fala: acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra, destrói-a. Ele tinha mandado de Deus para fazer. Satanás tem uma autoridade aqui nesta terra, roubada, mas ele tem, e ele faz as coisas debaixo dessa autoridade. E ele fala no verso 18: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um? Mas Ezequias foi consultar o profeta, na verdade ele foi consultar o Senhor. E aí foi apresentada a carta do rei da Síria. E Ezequias faz a sua oração. E o profeta começa a falar confortando a Ezequias. Mas num determinado momento, no capítulo 37,
no verso 27, diz assim: por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes do amadurecer. Mas Deus fala para ele: mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. O diabo não está bravo com você, ele está sempre em rebelião contra Deus. Ele é rebelde pela sua natureza. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu disse lá na casa da Janete que há duas razões pelas quais Satanás investe contra nós, quando nós estamos... A igreja começa a ir muito bem, de repente lá vem um ataque devastador. E aí se fala, é Deus que está castigando a igreja. Amado, nem sempre. A maior parte das vezes o diabo vem para produzir algumas coisas. A primeira coisa que ele quer produzir no povo de Deus, quando ele começa a atacar, é medo. O medo é o oposto da fé. A fé traz a confiança, e a confiança traz paz. Mas quando o medo assola, o vento sopra forte, a coisa chacoalha, o nosso medo nos faz desviar os olhos de Deus e olhar para as circunstâncias. Tudo que ele fez contra Jerusalém foi amedrontar o povo, para que ele ficasse tremendo e parasse de olhar para o seu Deus. O povo não estava fazendo nada errado naquele momento. Os demais povos, inclusive Samaria, tinha pecado fortemente contra Deus e tinha sido atacado por Senaqueribe e tinha sido assolado, destruído, quase. Mas agora, sem razão, estavam atacando Ezequias. Ezequias foi lá e apresentou para Deus. Apresenta para Deus. Ah, eu não aceito Deus. Não, do Senhor eu aceito, eu não aceito do diabo. Ah, eu estou bravo com Deus. Não, do Senhor eu recebo porque o Senhor só dá o bem, o Senhor nunca dá o mal. Eu sou teu filho, eu sei. Mas ao adversário eu resisto. A ele eu combato, e a ele eu digo, não aceito. Quando Ezequias apresentou a carta diante do Senhor, ele estava dizendo, é o Senhor que manda, não é ele. Não é a mim que ele está afrontando a ti. Agora eu apresento, e o Senhor dá as razões. Então o Senhor disse, você é rebelde, você é arrogante, por isso você não está mais aqui no lugar de honra em que eu te criei, eu te pus aí na terra. Agora você está assolando os homens e dominando, mas aí é um povo meu, e deste povo eu cuido. E nós precisamos aprender e exercitar a fé, para que nós possamos gozar do cuidado de Deus, porque se nós cairmos na conversa do diabo, e neste medo ele provoca coisas em nós terríveis. Ezequias era excelente, mas com o medo desse homem, quando ele apareceu, Ezequias foi pegar o ouro do templo e foi dar para esse rei, e deu, não adiantou nada, o rei continuou assolando. O ouro do templo é o símbolo da presença divina na casa de Deus. Como no tabernáculo, a madeira de acácia é revestida de ouro. A madeira de acácia, a humanidade de Cristo. O ouro, a divindade de Cristo. E aí o rei tira o aspecto divino da sua relação com Deus e cai no aspecto humano. Aí fica presa fácil. Mas depois Deus dá o resgate, porque ele tinha repreendido este homem. Ele falou, vou pôr um anzol no teu nariz, uma corda no teu pescoço e vou te levar de volta para onde você veio. E este rei Senaqueribe foi para a sua terra, e lá naquela terra os seus filhos o mataram. E ele não executou os seus intentos. Deus anula os intentos do diabo. Eu creio que, Lipe e Kelly, é só o começo. Há uma história nova a ser traçada na sua vida. E eu tenho falado aqui daquele assunto da cura interior, do livro do Betty Tapscott.
e é inteiramente aplicável. Ela não tem uma diabetes, ela não nasceu com ela não é hereditária, ela teve um trauma pesado e não soube reagir a esse trauma, e aí ficou presa de uma cadeia, de uma cilada, mas por si mesma já está vencendo. O que aconteceu de um dia para o outro, com a glicemia que estava alta depois da operação? O que aconteceu com ela? Ela desceu. Porque Deus é que manda nessas coisas. E você pôde sair. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. É no Senhor que eu ponho a minha confiança. Aprenda você a pôr a confiança em Deus. Porque vai ter dificuldade. Mas o Senhor vai dar vitória. Em nome de Jesus. Não tema o vento. Não fique lutando contra o vento e contra a maré. Deixe-se levar. Se o vento é do Senhor, Deus conduz para o porto seguro. Em nome de Jesus. Mateus 28, do 5 ao 7, diz assim: Então o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Eu tenho entendido muito isso. Existe um monte de gente que a gente vai achar. A gente pode falar de Gandhi, a gente pode falar de Buda, até de Maomé a gente pode falar. Que vai falar sobre coisas muito boas. Vai falar sobre amar o próximo, vai falar sobre perseverar, sobre você batalhar para conseguir as coisas que você quer. Acontece que está todo mundo morto. Dá certo para a gente porque Jesus está vivo. A gente pede as coisas para um cara que está vivo. Ah, você não pode passar aqui, você está na carência do convênio ainda. Vai falar isso pro meu Redentor que está vivo. Ah, você não pode passar aqui porque você é lá da outra cidade. Não, 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 não. Eu não sou nem dessa cidade, eu sou de um reino que é bem maior que isso aqui. Ideia, teu professor está certíssimo. Você nunca vai conseguir um emprego se seu pai, se sua família não for uma família influente, só que o seu pai é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. E ele está vivo. Isso é o que a gente tem que pregar para aí fora. A gente não tem que simplesmente falar sobre Jesus e sobre tudo que ele fez, mas o que as pessoas têm que entender é isso. Ele está vivo. Ele morreu. Morreu. Ele foi morto por homens, ele foi crucificado numa cruz e ele pagou por todos os nossos pecados. Só que depois de 3 dias ele ressuscitou. Esse Deus está vivo. Jesus está vivo. E não tem nada, nada que esse mundo vá fazer para ir contra isso. Como eu falei, a gente tem muita gente que acredita em várias pessoas que realmente tem palavras muito legais para a gente falar, para a gente acreditar, e eu não vou mentir que tem muita coisa que você lê desses caras que realmente é proveitosa. Acontece que, como eu falei, está todo mundo morto. Só tem um cara que está vivo, o nome dele é Jesus. Aleluia. Graças a Deus, Jesus está vivo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar esse culto. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo testemunho, pelos testemunhos que ouvimos aqui.
Alegramos o Senhor com a Andréia, com a Kelly. E se eu esquecer de mais alguém, o Senhor não se esquece de ninguém. Nós estamos muito felizes, ó Pai, por quanto o Senhor tem feito no nosso meio. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor realmente cuida de nós. E temos que aprender a descansar nessa verdade. Porque o Senhor é um Deus vivo. Nós te louvamos, Senhor. Estamos na tua presença o tempo todo diante do Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor preserva a nossa vida, o Senhor dirige os nossos passos. E hoje, Senhor, vamos nos despedir agora, mas queremos continuar sendo dirigidos, acompanhados, protegidos pelo Senhor. Nós queremos retornar aqui no sábado, cultuar o Senhor aqui, queremos cultuar o Senhor no domingo, queremos a tua presença em nosso meio, queremos continuar sendo edificados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, pessoalmente e também como comunidade, como igreja. Nós queremos ser edificados pelo Senhor para darmos muito fruto e honrarmos o nome do nosso Senhor que é vivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Sábado, que horas que é? Tem uma coisa marcada? Não vou falar nada. Nada. Tá ok. Deus abençoe a todos. Eu nem vejo.